Bom, eu sou Marli Silva, do canal Poexistindo e Espiritualizando, e continuando falando sobre Drummond. No vídeo passado eu falei sobre a espiritualização, de mesmo ele sendo ateu, ter essa característica de escrever coisas que tocam a alma do ser humano, que faz a gente se sentir melhor, que faz a gente querer ser melhor. E o poema que eu tinha lido era Amar Amaro, que eu achei um poema super incrível, de na época ele ter escrito e nessa época ele ter criado palavras. Se você for olhar, quem nunca viu o poema, que isso aqui é do livro Antologia de Drummond, tem outros 3 dele. Tem uma outra antologia que eu acho mais completa do que essa, que tem Os Ombros Suportam o Mundo, que é um dos poemas mais belos que eu acho dele. E ele escreveu um poema pequeno, porém muito significativo, que se chama Memória. Eu acho assim, Drummond ele pegava coisas muito simples e transformava em coisas muito grandes. Então, assim, ele era considerado um poeta de rimas brancas. Ele não, as poesias dele geralmente não tinham rimas. Mas eu escolhi também uma outra que chama-se Lira Romantiquinha, a qual é rimada. Como Maria que Chovia, é um poema rimado. Tem outros também, mas assim, o que me vem à memória, já usando o poema dele, são esses 2, né? Maria que Chovia e Lira Romantiquinha, que eu achei sensacional ele usar esse lado. Porque quando a gente lê Drummond, as pessoas tinham. Eu já ouvi professores literatos, pessoas falarem que ele era uma pessoa aparentemente seca. Ele era cirúrgico, ele era uma pessoa sem romantismo. E eu acho o contrário, eu acho que o romantismo dele era muito sofisticado. Quando você lê, por exemplo, Amar se aprende amando, quando você lê O Corpo, são livros assim extraordinários. Eu tenho paixão por esses livros. Amar se aprende amando, nossa, você faz uma viagem muito profunda para dentro de você mesma. Você consegue compreender muito bem o que realmente significa amar uma pessoa ou uma causa, né? Porque nós não só amamos pessoas, nos apaixonamos por causas e acabamos por amar essas causas, sobretudo as causas que são relacionadas aos nossos semelhantes. E Drummond ele chamava muito atenção para isso. Ele, Charlie Chaplin, que eu considero também um grande poeta, embora dedicou-se muito mais ao cinema do que a arte a arte literária, mas o pouco que ele escreveu, que não foi tão pouco assim, eu digo que foi menos do que fazer filmes, são coisas muito profundas, são coisas que mexem com o ser humano. A valorização que ele dava para a mulher era sensacional. Tem um livro dele, um livrinho de bolso, é raro encontrar, de Chaplin, que chama-se Mulher. Então, assim, eu achei fantástico esse livro. Eu li várias vezes. Na verdade, é mais um livro de pensamento. Claro que todo o pensamento dele é repleto de uma poesia profunda, mas não necessariamente tinha poemas. Mas existe um livro de poemas dele, que também é raro encontrar, como existe de Shakespeare. Shakespeare fez os sonetos que dizem ser os mais belos de todos. Eu cheguei a ler alguns, mas é raro encontrar também os sonetos de Shakespeare. Mas são bonitos, são maravilhosos, são coisas assim. Aliás, nós até hoje falamos o que escrevia nas peças Shakespeare, né?
como o ditado que o adágio popular que as pessoas falam assim, o castigo vem a cavalo, né? Isso eu acho que está em Hamlet, se não me engano, ou talvez em outra peça dele. O castigo vem a cavalo. Enfim, em muitas e muitas obras de Shakespeare, hoje em dia nós continuamos usando o metrô, usando a internet e falamos, o castigo vem a cavalo, porque foi muito ensaiado nas peças de Shakespeare. Então nós temos muito de Shakespeare em nós falamos, né? Nós dialogamos, nós exemplificamos. Quando a gente vai ler uma peça dele, ou algum texto dele, a gente vê que a gente estava falando de Shakespeare todo o tempo. Então são os grandes vultos da humanidade, também como Blake, né? Blake falava muito sobre Deus de uma maneira muito esclarecedora, muito moderna, que se torna até difícil da gente falar sobre Blake. Então precisa se ler o Deus que ele fala, né? Como ele fala sobre as escrituras, o que ele interpreta, né? Como a Bíblia sendo um livro psicológico. Então é muito interessante ouvir falar sobre a arte de Blake. Também não é fácil encontrar, é um poeta muito antigo, como Khalil Gibran, né? Tem seus poemas. Na verdade, o que eu mais gosto de Khalil Gibran são as cartas que ele escreveu para sua esposa, que depois virou esposa. Na verdade, quando eles se correspondiam, eram amigos, tinham uma afinidade muito grande e por causa dessa afinidade houve um amor assim muito bonito relatado nesses livros. Então, assim, falando de Drummond, voltando a falar do nosso poeta brasileiro, o qual tenho muito orgulho de ser brasileira, por ter nessa lista de grandes vultos do Brasil e do mundo um poeta como Carlos Drummond de Andrade, embora, como eu disse, né, tem pessoas que acham ele cirúrgico, seco, sem romantismo. Eu já ouvi pessoas comentarem isso porque não leram Amar se Aprende Amando, não leram O Corpo, não leram outras obras. Se você lê o poema que ele fez para Charlie Chaplin, e também ele fez um poema para Mário de Andrade, então são coisas muito bonitas. Só quem conseguiu dizer mais ou menos alguma coisa interessante e que pudesse comparar quem era Drummond foi o nosso querido Manuel Bandeira. Ele fez um poema para Carlos Drummond de Andrade, ele fez vários, uns 2 ou 3, se não me engano, mas tem um que é especialmente belo. Qualquer dia eu vou ler aqui esse poema, porque é uma homenagem assim super bem feita, bem trabalhada sobre Carlos Drummond de Andrade, embora simples. E falar de Carlos Drummond de Andrade de maneira simples não é fácil. Então eu acabei usando um termo engraçado, né? Falar de simples não ser fácil. Mas a gente acaba, quando a gente vê no fundo os poemas dele, a gente acaba vendo que é a simplicidade que tem nesse poema Memória se torna bonito. Então, vamos lá. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, assim, é rimada esse poema, não é uma poesia branca, e profundo, né? De uma simplicidade, ele realmente relata de uma maneira que a gente não tem como você não compreender. O outro que eu falei foi Lira Romantiquinha, que é um poema que geralmente dizem que na época em que foi escrito as moças gostavam muito desses poemas mais rimados, né? E às vezes um poema para ser belo não necessariamente precisa ser rimado.
Às vezes tem texto que você lê que é repleto de uma poesia extraordinária. Esse aqui, Lira Romantiquinha. Por que me trancas o rosto e o riso, e assim me arrancas do paraíso? Por que não queres, deixando o alarme? Ai, Deus, mulheres, acarinhar-me. Por que cultivas as sem perfume e agressivas flores do ciúme? Acaso ignoras que te amo tanto, todas as horas, já nem sei quanto? Visto que, em suma, é todo teu, de mais nenhuma, o peito meu? Anjo sem fé das minhas juras, por que é que me angusturas? Minha alma chove, frio, tristinho. Não te comove este versinho? Então, a mim comove. Se trata de um poema que dizem que foi uma encomenda, uma jovem, acho que pediu para ele fazer um poema rimado, e ele acabou por fazê-lo. É um poema extraordinário, simples, romântico, e que ele acabou atendendo a um pedido de uma pessoa que há muito queria ver um poema dele rimado. Então a gente fala sobre Drummond e a gente acaba que se emociona muito sobre o porquê, como ele escreveu aquilo, uma vez que ele escrevia coluna para o jornal do Rio de Janeiro. Eu não me lembro se era o jornal O Dia, mas acho que era um desses jornais que ele escrevia. Tem um chamado Segredo aqui que eu achei também interessante. A poesia é incomunicável. Fique torto no seu canto, não ame. Ouço dizer que há tiroteio ao alcance do nosso corpo. É a resolução, o amor? Não diga nada. Tudo é possível, só eu impossível. O mar transborda de peixes. Há homens que andam no mar, como se andassem na rua. Não conte. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra, e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça. Então, assim, é algo inusitado ver a poesia de Drummond. Você acaba que sente que existia um ser e a sombra dele parecia um anjo que o inspirava a dizer para as pessoas: não sejam tão rasas, sejam mais profundas. Busque algo que está lá dentro de você, que precisa ser posto para fora, que precisa melhorar o mundo, que criou você, que criou tudo isso que aqui está e que toma conta de nós de uma certa forma, que muitas vezes nós não entendemos, porque acontecem tantas coisas. Então nós não entendemos que existe a lei do retorno. Nós damos com essa mão e depois a coisa vem por aqui. Então, eu sempre digo, tem um poema meu que eu falo que a lei do retorno ela existe e que a pessoa não espere passar por ela, porque não é bom. Então nós devemos plantar flores. É fácil? Não é fácil, mas viver não é uma tarefa fácil. É uma escultura, é como se nós estivéssemos nos esculpindo a cada dia. Porque o Criador nos fez a sua imagem e semelhança, nos colocou num mundo que tinha tudo para dar certo, tem tudo para dar certo.
E nós bagunçamos tudo isso, nós desordenamos as coisas, nós mexemos na natureza, nós não respeitamos os deuses que ali estão, né, dentro dessa natureza. Nós não respeitamos a nós mesmos a partir do momento que nós mexemos na criação, não para o melhor, para piorar uma situação, a gente está mexendo com a nossa própria vida. O caso dessa pandemia, que ela veio para nos ensinar a vivermos num coletivo limitado. Você com a sua família que você já não enxergava há muito tempo. Você com um amigo que você tinha alguns entraves e você não conseguia dialogar com ele. Você foi obrigado a ficar ali, junto com essa pessoa, porque ela parou ali justamente no momento em que o mundo não podia ter aglomeração. Então, que Drummond, que Manuel Bandeira, Shakespeare, que foi citado aqui, o próprio Chaplin, Mário de Andrade, muito importante, a literatura, o amar, verbo intransitivo, é maravilhoso. Esses seres que se tornaram, não sei se angelicais, talvez, mas que têm nos inspirado, deixou uma obra vastíssima para que a gente pudesse ser melhores, que eles possam dar sua bênção para a gente. Nós temos a bênção de Deus, que nos criou, e que eles possam nos inspirar a criar esse novo mundo que está chegando aí, que precisa nascer, que precisa, sabe, submergir do caos em que nós o colocamos. E é assim, que a poesia faça parte da sua vida, da minha vida. Nesse canal aqui você vai encontrar isso. Você vai encontrar poesia, resistência, resiliência, fé, esperança, espiritualidade. Saber que tudo tem dois lados. Nós não somos um bolo de carne. Nós somos seres. Nós temos um espírito. E que quando esse espírito deixa essa roupagem aqui, ele sai, isso aqui não vale mais nada. Então devemos aproveitar, não é na bebedeira, não é fazendo do corpo uma escultura viva. Devemos cuidar sim dele, mas devemos cuidar dele e cuidar do nosso espírito, que é ele que anima esse corpo, porque sem ele não tem sentido algum. A gente acabou de passar pelo pico de uma pandemia e a gente viu a fragilidade que nós temos. E que nós precisamos desse poder maior para continuarmos. Então é isso que eu queria deixar como mensagem. A poesia de Drummond. Em breve eu estarei trazendo algumas minhas, né, alguns poemas meus nesse canal. Você que gosta de poesia, se inscreva, dê o like, comente, fale qual a poesia de Drummond que você mais gosta, se você gosta de Drummond, se você não conhece Drummond, se você já conheceu e agora não lembra mais, que livro que você gostaria que a gente indicasse para você aprender a gostar de poesia. O mundo está precisando de poesia. Então, assim, se inscreve aí, deixa o seu like. Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Eu prometo que eu responderei a todos. E eu espero que estejamos juntos no próximo vídeo para falar um pouco mais da poesia. Pode ser mais uma de Drummond, porque é muito vasta a obra dele. Pode ser Cecília Meirelles, pode ser Manuel Bandeira, ou pode ser algum poeta internacional. O importante é que essa poesia faça a diferença na nossa vida. O importante é que ela construa. Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!